comando que eu trouxe para vocês, divergências religiosas e a intolerância no Brasil e no mundo. Eu acredito que fique claro, não haja dificuldade qualquer para você entender que nós temos aqui um tema de viés negativo. Divergências religiosas e a intolerância no Brasil e no mundo. Bom, gente, divergência religiosa. Divergir opinião, tranquilo, problema nenhum. A gente pode divergir, a gente vai divergir sobre os mais diversos assuntos sociais. O problema não está na divergência. O problema está quando essa divergência é fator estimulador de intolerância. É quando eu não aceito divergir e eu intolero aquele com quem eu estou conversando. Só que aqui a gente não fala de qualquer divergência, a gente vai falar especificamente de uma divergência que já está desenhada, que é relacionada à religião, ao credo, à crença, tá? Então, divergências religiosas. O que tu queres, então, Roberta? Eu quero a fusão disso daí. Eu quero a fusão, eu quero que você me diga como é que eu consigo discutir esse assunto num viés negativo e depois o que eu faço para combater. Só que detalhe, gente, no Brasil e no mundo. Ou seja, eu não posso deixar de falar no Brasil. E eu não posso deixar de falar no mundo. O que você pode fazer? De repente, você pode me dar uma divergência religiosa lá no Oriente Médio. E você vai me dar a intolerância que acontece lá. E pode estabelecer um paralelo no mesmo parágrafo, trazendo para o Brasil. Tá? Vamos ver o que esse escritor fez. Olha só o que ele me trouxe no primeiro argumento. Ele fez o seguinte, ele fez uma análise resumida da obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, em que afirma que a religião adotada era católica e as demais crenças eram discriminadas. A gente já tem um problema grave aqui. Por que a gente tem um problema grave aqui? Tá? Isso aqui é o resumo, mas é o resumo do que foi base do parágrafo dele. Não tem nada a mais do que isso. Tu me dizes que ele não fez análise, correto? De fato, ele não fez análise. Então, ele perde aí uma habilidade, já que ele não aplicou. A habilidade de analisar ela é obrigatória. Se não está lá, a gente vai ter prejuízo. Ele não fez um paralelo com a realidade e não falou do mundo. Muito bem. Ele não fez um paralelo com a realidade, ele só traz a obra. Lembra do que eu te falei da obra, gente? Eu preciso. Você quer trazer a ficção, você quer trazer a obra, gente, não tem crime nenhum, isso é super enriquecedor. Mas você não pode parar na ficção. O paralelo com a realidade, ele é obrigatório, ele não é estilístico. É obrigatório. E não é a Roberta que te diz isso, tá? Isso é uma forma de argumentar, isso é uma estratégia argumentativa. Você quer trazer a ficção, ela é muito bem-vinda. Mas entenda, por favor, você tem, é obrigação, você tem que fazer. Você precisa colocar a analogia, o paralelo com a vida real. Se você não fizer o paralelo com a realidade, não vai adiantar, o teu argumento não vai ser validado. Tu vai ter um prejuízo. Então, não houve argumento, não houve paralelo com a realidade, não houve análise. Tu percebes que já é um parágrafo argumentativo que nasce prejudicado. Olha só, ele afirma que a religião adotada era católica e as demais crenças eram discriminadas. Pronto, ele afirmou. Mas em momento algum, ele mostrou a intolerância. Em momento algum, ele provou essa intolerância. E em momento algum, ele fez uma análise sobre isso. Tá? Argumento 2. Não aceitação de diversas crenças em momentos históricos diferentes. Perseguição aos cristãos no Império Romano, as cruzadas na Idade Média e os conflitos envolvendo o Estado Islâmico. Aqui está o resumo do segundo argumento. Eu tenho, mais uma vez, um grande problema. Qual é? Então, de graça, só o fato de você não argumentar e você jogar, o que eu tenho? Eu tenho exposições. Então, Roberto, ele escreve assim mesmo? Assim mesmo.
O que ele faz? Como bem colocou a Raíssa, ele sai, ó, expondo, citando, tá aqui, ó, enumerando perseguição aos cristãos no Império Romano, cruzadas na Idade Média, tu percebes como ele vem, os conflitos envolvendo o Estado Islâmico, e só, em momento algum, ele traz a discussão de alguma divergência religiosa. Em momento algum, ele traz a discussão a intolerância. Em momento algum, ele comprova a existência dessa intolerância e faz uma análise. Então, o próprio desenvolvimento, sendo expositivo, já é extremamente problemático. Aí, o que tu tens na conclusão? Quantos períodos? Diante disso, até mundo, urge até cedo, ademais, Tem 4. até preconceituosos e, assim, até tolerante. Eu tenho 4 períodos. Problema nenhum em ter 4 períodos, quantidade ok, desde que ele tenha feito as divisões ok. Diante disso, então, diante do que eu escrevi sobre o livro Casa Grande e Senzala, diante do que eu escrevi aí sobre a história que vai lá atrás e chega aqui no Oriente Médio, é fundamental o combate a essa mentalidade preconceituosa, religiosa, que predomina no Brasil e no mundo. Ok, é fundamental o combate a essa mentalidade preconceituosa, religiosa. Tranquilo, o primeiro período dele é quando ele reconhece que se deve combater um problema. Urge, portanto, a necessidade do governo em promover campanhas contra práticas intolerantes, e as escolas devem gerar palestras informando seus alunos sobre o tema e desconstruindo preconceitos desde cedo. Só nesse período, ele já me traz 2 propostas. Você está muito preocupado em quantificar aquela impressão de que, quantas propostas eu jogar aqui, melhor para mim, isso vai me favorecer. E eu expliquei para você que não era a quantidade de propostas, assim, a qualidade delas. E que, de repente, uma só proposta poderia combater as 2 situações lá em cima, e que você não precisaria quantificar, você nem precisaria passar para a segunda proposta. A intervenção dele está incompleta, tu percebes nas etapas, tá? E tu percebes a preocupação dele de quantificar, porque ele me traz a proposta do governo, ele me traz a proposta da escola, logo depois ele me traz a proposta da mídia. Então, assim, ele vai para a quantidade e não para a qualidade das propostas. Tanto é que ele diz, urge, portanto, a necessidade do governo em promover campanhas contra práticas intolerantes. Pronto. Aí eu te pergunto, como é que esse governo vai promover campanhas? Eu fiquei imaginando assim, Jair Bolsonaro, com alguns cartazes, andando em praça pública, promovendo campanha contra a prática intolerante. Porque, gente, se é para... Justo, mas se é o governo, eu peguei logo a representação maior. Tá? Então, o governo promovendo campanhas contra práticas intolerantes. Essa promoção de campanhas, ela pode se dar das diversas formas. Então, gente, bora ser racional. Bora imaginar o governo promovendo campanha. Roberta, mas eu não quis dizer isso. Roberta, eu quis dizer campanha midiática. Tu quiseste? Então, quando tu quiseres dizer, faz favor de escrever. Porque se tu deixares por conta da minha inferência, fica tranquilo, mas fica muito tranquilo. Eu vou inferir o que eu quiser. E tu pode ter certeza que eu vou inferir o mais absurdo possível. Sabe por quê? Porque você permitiu. Então, urge, portanto, a necessidade do governo. Você não está me dizendo qual é o governo? Eu fui logo para o poder maior. Já imaginei Jair Bolsonaro. Promovendo campanhas contra práticas intolerantes. Ora, promover campanhas... Jair Bolsonaro em praça pública com cartaz é uma promoção de campanha. Ele está fazendo uma campanha. Pô, Roberta, mas eu não quero dizer isso. Você não quer? Então aprende a colocar o que tu queres. Tá? Isso aqui tá... olha só, enorme, amplo, muito amplo. Você não pode deixar o seu corretor inferir.
A inferência não é boa, porque você é o dono do seu texto. Então, você tem que escrever. Não sou eu que tenho que adivinhar. Não sou eu que tenho que inferir. Tá? Então, aí, primeira proposta dele, promover campanhas contra práticas intolerantes. Fraquíssima. Fraquíssima. Até porque, se for para campanha midiática, de vez em quando tem nas redes sociais, de vez em quando tem na TV, e nem por isso as pessoas deixaram de ser intolerantes. Governo fazendo isso, tu realmente achas que isso vai combater o problema? Tu realmente achas que alguém que é intolerante vai olhar uma propaganda publicitária e vai dizer, realmente, eu tenho que parar de ser intolerante. Tu acredita nisso? Porque não é possível, eu não acredito. Entendeu? Se eu não acredito, não pode ser. Então, olha só, não é possível que você ache que alguém que já tem no seu caráter, na sua postura, no seu dia a dia, essa personalidade do preconceito, a personalidade está incluída aí, a intolerância, a discordância e o prazer de intolerar, que você acredite que numa campanha aquele cara vai cair em si, vai fazer uma introspecção e vai mudar. Não, gente, é muito ralo isso, é muito superficial isso. Lembra que eu te falei ontem que a proposta tem que ser funcional? Isso aqui é o tipo de proposta que não funciona. Isso aqui é o tipo de proposta solta, jogada, que não é ativa. A proposta tem que ser ativa, tem que funcionar, tem que fazer sentido, tem que estar em conexão com o argumento. Aqui, nem conexão com o argumento, nem ativa, nem funcional, nem nada. E para piorar, incompleta. Por quê? Porque ele só diz o agente, que é um agente muito solto aí, e só diz a proposta, que é uma proposta pífia, superficial, tá? Aí depois ele diz, e as escolas devem gerar palestras informando seus alunos sobre o tema. Tu realmente acreditas que as escolas não falam sobre intolerância? Tu realmente acreditas que um tema tão básico, a nossa convivência humana, não é trabalhado na escola? Tu achas que os professores de ensino fundamental menor, fundamental maior, alunos de ensino médio, até os professores dos piquichitos, tu achas que eles não falam de intolerância? Tanto falam que a gente tem que combater o bullying, gente. Então, olha só a tua sacada. Olha a tua sacada. Roberta, nem te conto. Descobri a pólvora. Roberta, descobri a solução para o universo. Qual é a tua solução? Que o governo promova campanhas contra práticas intolerantes e as escolas devem gerar palestras informando seus alunos sobre o tema. Gente, não faz sentido. Primeiro que as escolas falam sobre isso, e de forma muito básica, tá? Isso daqui tem todo tipo de aula, até porque isso aqui é questão de moral mesmo, tá? Então, você dizer que a solução está na escola, para aí rapidinho, tu falaste lá no Oriente Médio, sabe o que eu penso? O homem-bomba, fiquei imaginando o homem-bomba, voltando para a sala de aula, assistindo as palestras e pensando, cara, não posso matar as pessoas. Não posso discriminar as pessoas. Fiquei pensando nisso. Aí diz, desconstruindo preconceitos desde cedo. Meu amor, se isso fosse verdade, mas se isso fosse verdade mesmo, tu acreditas que aí do outro lado, você seria uma pessoa intolerante? Você acha que você seria uma pessoa preconceituosa? Porque a escola, ela fala sobre desconstrução de preconceito. Porque aqui é como se a escola fosse o ponto-chave para ensinar o básico às relações interpessoais. E você fala aqui como se a escola não fizesse esse papel básico. E Roberta, relaxa, a Roberta está te estressando à toa, relaxa, escola, chama escola. Chama escola, a escola vai dar uma palestra e pronto. E esquece preconceito, e esquece intolerância. Gente, não dá. É muito fraca essa proposta.
tá? E pior, você sugere que a escola faça o que ela já faz, tá? Isso é grave. Aí, olha só, ele continua quantificando. Ademais, a mídia, sendo bastante influente e causadora de forte impacto na sociedade, a mídia é um outro agente, sendo influente e causadora de forte impacto na sociedade, é o quê? É o detalhamento. Ele poderia, né, ter unido essa mídia com o governo lá em cima, feito essa mídia ajudar o governo. Pelo menos o Jair Bolsonaro não estava em praça pública com cartaz por aí que nem um Roberto, retardado. detalhamento é o que foi feito, o que vai ser feito, é isso? Detalhamento é como aqui, tá? Falando da mídia, é como ele enxerga a mídia, como ele conceitua a mídia, como ele explica a mídia. Bastante influente e causadora de forte impacto na sociedade. Tá? Pode abordar a intolerância religiosa como assunto em seus programas televisivos. Gente, programa de auditório fala muito sobre intolerância. Chama a Fátima Bernardes, que ela disseca uma intolerância religiosa com os convidados dela. Tem N programas dela sobre isso. Chama Pedro Bial, cheio de programas sobre isso. E você coloca, a mídia pode abordar como se ela nunca tivesse abordado. Entende? Como se ela nunca tivesse abordado. E pior, ei, Roberta, nem te conto. Tá aqui a descoberta. Chama a mídia, coloca para abordar a intolerância religiosa como assunto em seus programas televisivos, a fim de quebrar estereótipos preconceituosos. Tu realmente acreditas que o cara que é preconceituoso, o cara que é intolerante, ele está aqui assistindo a Fátima Bernardes, assistindo a discussão, o auditório dela, e porque está vendo uma discussão sobre isso, o cara que tem na sua essência o preconceito vai, de fato, mudar essa essência porque assistiu a um programa. Tu realmente acredita nisso? Porque, gente, isso fundamenta a falta de funcionalidade. Incitar reflexão é uma coisa. Eu fiquei imaginando, gente, como é que vai chegar essa mídia, tá? Lá no Oriente Médio. Porque o argumento, segundo a segunda tentativa de argumento dele, ele fica no Oriente Médio, ele nem vem para o Brasil. Então, como é que essa mídia, sendo bastante influente e causadora de forte impacto na sociedade, pode abordar a intolerância religiosa como assunto em seus programas televisivos, a fim de quebrar estereótipos lá no Oriente Médio? Você está entendendo? Porque não é só a proposta que é fraca. Não é só uma proposta... Não é a ligação dela. Disfuncional. É a falta de ligação com o resto do texto. Tá? Não haver uma conversa, um diálogo com o desenvolvimento dele. Que aí eu voltei. Tá, como é que a mídia vai influenciar no livro... No livro Casagrande Senzala? Não dá. Como é que a mídia vai influenciar no Oriente Médio? Também não dá. Então, eu não consigo encaixar. Por maior que seja a minha força de vontade em ajudar o escrevente, eu não consigo encaixar porque não conversa com o desenvolvimento. Vocês conseguem entender? Então, necessidade do governo em promover campanhas contra práticas intolerantes, eu não consigo encaixar nem no livro Casagrande Senzala e nem consigo encaixar no Oriente Médio. Escolas gerando palestras informando seus alunos. O cara que está promovendo a intolerância lá no Oriente Médio, ele não é criança, ele não é adolescente, não é aluno, para a gente achar que a escola vai ter essa responsabilidade. O cara lá no livro Casagrande Senzala também não. A mídia sendo bastante influente, a mídia eu não consigo encaixar com Casagrande Senzala. E a mídia eu também não consigo encaixar com o Oriente Médio. Aí tu vai dizer, poxa, Roberta, o cara me traz 3 propostas. Ele quantifica, ele faz um parágrafo enorme, divide até as propostas, divide os agentes. Pois é, e a preocupação dele deveria ser uma conversa dessa proposta com o desenvolvimento. E eu não tenho, porque a proposta dele não se encaixa. Não se encaixa.
Roberta, fora é muito difícil de resolver. Com certeza, é muito difícil de resolver. Por isso, que quando você tiver temas que englobem o mundo, o meu conselho é que você traga no mesmo parágrafo mundo e Brasil. Por quê? Porque quando você chega no mundo e vem para o Brasil, o seu argumento se prende ao Brasil e você tem como trazer a proposta para intervir. Entende? Então, você traz o mundo como um paralelo, uma tentativa de comparação com a realidade brasileira. Lembra que eu falei para vocês que não adianta vocês elaborarem o desenvolvimento se vocês não pensarem na proposta? Aí, conclusão, ele traz o Oriente Médio, não argumenta sobre, não comprova sobre, e para intervir no Oriente Médio, na realidade de lá, gente, é uma missão complicada. É exatamente o que o Felipe acabou de falar. Então, quando eu for pensar no meu argumento, eu preciso pensar na minha proposta. Se eu não fizer o casamento desses dois, eu vou ter problema. Então, peraí, ele só cita, não fala nada sobre, não argumenta, não comprova, me traz mídia que não conversa com, me traz governo que não conversa com, e me traz escola que não conversa com, eu não tenho diálogo entre a competência 5 e a competência 3. Assim como eu não tenho diálogo entre a competência 5 e a competência 2. Não tenho. Então, se eu não tenho diálogo, eu tenho um prejuízo, porque não é a proposta pela proposta. Aqui, por exemplo, ele não obedece ao recurso da unidade textual, ele não obedece ao diálogo entre competências, ele não obedece à funcionalidade da proposta, ou seja, ele está infringindo uma série de leis, de regras, para o teu texto ser bem pontuado. O que eu quero que vocês entendam é que não é a proposta pela proposta, como bem colocou ali o Valmir, se ele trabalhasse aí a questão das escolas para as crianças no Oriente Médio, ele salvaria essa proposta? Ele me daria uma proposta futura e ele mexeria num dogma que é muito complicado da gente discutir. Então, o meu conselho para vocês é que vocês evitem essas tentativas de argumentos das quais vocês não vão dar conta para intervir, tá? E não adianta você quantificar, porque isso não vai te ajudar. Não vai. Eu aqui tenho 3 propostas, tá? Não tenho nenhuma desenvolvida, tenho 3 propostas citadas, tenho 3 propostas que não conversam com desenvolvimento, 3 propostas que não são funcionais, que não se encaixam com aquilo que foi escrito. Então, gente, 120 de vocês, por exemplo, não faz sentido, porque 120 é uma proposta mediana, a gente não tem proposta mediana. Ele ainda piora ainda mais a situação dele quando ele diz assim, o respeito será base para a construção de um Brasil e de um mundo mais tolerante. Gente, o respeito será base para a construção. Um respeito que vem com o governo promovendo campanhas que eu não sei como nem para quem, escolas gerando palestras e desconstruindo preconceitos como se a escola não fizesse isso, a mídia sendo bastante influente e causadora de forte impacto, abordando a intolerância religiosa como se ela também não abordasse, como se isso diminuísse a intolerância de alguém. Aí tu ainda me afirmas categoricamente que o respeito será base para a construção. Lembra que eu te falei ontem? Teu texto precisa de conclusão, ele precisa desse final, ele precisa gerar essa expectativa. Mas eu não posso fazer afirmação categórica, eu não posso trazer essa assertiva para cá. Eu não tenho bola de cristal para prever o futuro, então eu não posso dizer que o respeito será a base para a construção de um Brasil e de um mundo mais tolerante. Ele poderá ser a base, e com essas propostas aqui, é só uma formalidade, porque a gente sabe que isso não existe. O meu conselho não é que vocês falem somente do mundo no argumento. Meu conselho é que vocês mesclem Brasil e mundo e tragam esse mundo tão somente como analogia. Ou seja, o que está acontecendo lá, tá? Aí volta para o Brasil, diz o que está acontecendo aqui nessa intolerância para que a tua intervenção seja no contexto brasileiro. Pega o mundo tão somente para comparar. Então, a gente tem intolerância religiosa no mundo? Tem. Tem intolerância religiosa no Brasil? Tem. Ótimo. Então, eu mostro como está sendo essa intolerância no mundo, como está sendo no Brasil, faço paralelo e comprovo essa realidade no Brasil, trazendo intervenção para o Brasil.
Então, quanto tira essa proposta? Com muita camaradagem, 80 pontos, tá? Roberta, se o corretor quisesse dar 40, caberia muito bem. No máximo, 80 pontos aqui, gente, ele não passaria disso. E isso porque ele elaborou proposta. Então, como ele elabora, mesmo não sendo funcional, o máximo que ele atinge é 80 pontos.